Olá, bom dia. Hoje, dia 18 de março, eu estou me dirigindo a vocês para tentar compilar o que foi falado, o que foi dito com relação aos últimos acontecimentos que assolam o mundo, né? Então, o Brasil ele se posicionou de uma maneira bem diferente. A gente vê que o governo estima que em 90 dias a gente passa por esse caos do vírus e ele fez algumas medidas na área econômica que vão, de certa forma, aliviar um pouco esse nosso drama que a gente vai viver. O governo estima colocar no mercado algo em torno de 147 bilhões de reais, né? Através de vários movimentos, que é 13º, enfim, essas coisas. Mas o que eu queria mesmo me ater é com relação à questão das empresas. Então o governo fala pela primeira vez que ele vai desonerar as empresas do Fundo de Garantia por 3 meses, que ele vai desonerar as empresas dos recolhimentos do Simples por 3 meses, que ele vai fazer com que os bancos públicos abram uma linha de crédito com juros bem abaixo do praticado atualmente no mercado. Os bancos privados já estão noticiando que eles vão também prorrogar os vencimentos dos empréstimos, todos os empréstimos da rede bancária, isso a gente precisa ver. O próprio governo diz que os bancos estatais vão abrir linha de crédito específica para atender aos empresários, né? Então tem todo um movimento, de certa forma, de tipo, o governo diz assim, olha, a minha parte eu fiz, agora eu preciso saber o que vocês, empresários, vão fazer. E aí está aqui, então, eu como consultor de vocês, para dar as minhas orientações. Esse é um tempo bem diferente, é um tempo onde a gente precisa refazer todos os nossos pactos que nós fizemos até agora e se debruçar em cima dos nossos fornecedores, do nosso contas a pagar. Então esse é o primeiro momento, contas a pagar. O que eu faço com ele? Como é que vai ser essa vida? Então é um tempo de negociar. Então o que eu proponho a vocês? Que vocês olhem para o DR que a gente faz todo mês e que vocês peguem as principais contas daquele DR e que em cima deles vocês possam fazer um plano. Então basicamente o DR vai mostrar fornecedores. Então eu preciso ter uma ação para fornecedores. Então eu preciso dar um susto neles, espantar eles perto de mim. Então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que negociar com cada um deles. No primeiro momento eu penso em dividir por 2 o boleto ali, pagar só metade cada mês. Mas cada fornecedor é um fornecedor e a gente tem que entender que também existem os estratégicos que precisam ser cuidados. Não é? A gente precisa refazer nossos contratos de locação, que talvez seja o segundo maior problema que nós temos, o aluguel, né? Então hoje a gente aluga num tempo de economia a todo pano, a pleno vapor, e agora a gente precisa entender que agora a economia também parou, então eu preciso refazer esses contratos de aluguel. Por que não negociar pela metade? Por que não pedir uma isenção de 1, 2 meses? Enfim, cada negociação ela é individual, né? A questão do capital humano, da mesma forma, hoje nós temos um capital humano para atender uma capacidade de produção, mas a gente sabe que no melhor das hipóteses a gente vai produzir a metade do que a gente produz hoje, então tem que ter capital humano adequado para a produção da metade. Preciso renegociar isso, preciso remanejar horários, trabalhar em horários onde eu tenho uma faixa de energia mais barata, mais em conta. Então, isso tudo tem que ser revisto. Eu preciso rever os terceirizados, então eu tenho um terceirizado ele come um pedaço do meu faturamento bruto, então eu preciso negociar com eles, não tenho mais condição de entregar totalmente o percentual que eu entrego hoje a eles, né? Se eu tenho pactos de valores mínimos, eu tenho que negociar os pactos de valores mínimos, vou ficar só com os percentuais. Enfim, em todas as áreas. Se eu tenho um empréstimo, eu tenho que já correr no banco e tentar renegociar para verificar se isso é verdadeiro. Isso que foi falado pela rede bancária, que vai postergar o pagamento durante 3 meses, né? Então isso tudo precisa ser visto, tá bom? É um tempo difícil, é um tempo onde a gente precisa ter muita calma, muita inteligência emocional para a gente não se levar pela emoção. A gente sabe que a gente vai cometer alguns erros, né? Errar também faz parte, a gente vai cometer injustiça, mas o que a gente precisa saber é que a gente precisa ter uma empresa que vai vencer essa crise, né? Hoje na tua empresa deve ter bastante gente esperando o que tu vai falar a respeito disso. Então você tem que ser firme, você tem que ser como um comandante e levar o seu capital humano a um direcionamento onde ele vai ver um futuro melhor, ok? Mesmo que ele hoje sinta uma certa
hoje ele sinta uma dificuldade que ele não consegue enxergar o tempo futuro. Tá bom? Conte comigo, eu estou aqui à disposição de vocês, posso ajudar em tudo que for preciso. É um tempo onde a gente precisa conversar muito. Eu espero que cada um de vocês, individualmente, a gente possa fazer uma reunião para que a gente possa trabalhar os nossos direcionamentos com relação ao atual momento, como passar por essa crise e, acima de tudo, como preparar a nossa empresa para após a crise, tá bom? Tenha um bom dia, aliás, tenha um bom dia do primeiro bom dia do novo tempo.